Galerinha, para a gente começar, eu quero falar com vocês a respeito de um objeto macroscópico e de uma grandeza física macroscópica. Primeira coisa, o que eu defino como sendo macroscópico? Macroscópico é aquilo que eu consigo ver, é aquilo que eu consigo perceber através dos meus sentidos. Se eu pegar, por exemplo, essa caneta ela é um objeto macroscópico, porque eu consigo tocar essa caneta e também consigo ver essa caneta, beleza? Então, ou seja, para uma grandeza física, para um objeto ser considerado macroscópico, ele tem que ser possível eu ver esse objeto, tem que ser possível eu tocar esse objeto, ou seja, os meus sentidos vão conseguir interagir de alguma maneira com esse objeto. Agora, quando eu olho para esse objeto, além de ser considerado um objeto macroscópico, eu posso considerar que esse objeto ele possui grandezas físicas, medidas físicas que são macroscópicas. O que eu considero como sendo uma grandeza física macroscópica? Uma grandeza física, para ela ser considerada macroscópica, ela pode ser obtida de forma direta. O que significa dizer que ela é obtida de forma direta? Significa dizer que eu vou obter essas medidas através de um aparelho de medida. Então, por exemplo, essa caneta, além de ser macroscópica, tá? Um objeto macroscópico, ela possui uma grandeza física macroscópica, porque se eu pegar uma régua, eu consigo medir o tamanho dela, beleza? Então eu digo, por exemplo, que o comprimento dessa caneta é uma grandeza física macroscópica, beleza? E como exemplo, galera, de grandezas físicas macroscópicas, eu posso citar, por exemplo, a temperatura, é uma grandeza física macroscópica, o volume é uma grandeza física macroscópica, e isso tudo está relacionado com conceitos que nós vamos estudar dentro da termologia. Então, dentro da termologia, o que nós consideramos como sendo macroscópico? Aquilo que nós conseguimos perceber através dos nossos sentidos, seja tato, seja visão, beleza? E aquilo que eu considero que é uma grandeza física macroscópica é aquilo que eu consigo medir. Então, temperatura eu consigo medir através de um instrumento que é o termômetro, o volume eu consigo medir, massa eu consigo medir. Então, isso é o que nós chamamos de grandezas físicas macroscópicas, beleza? Agora, uma grandeza física do ponto de vista microscópico, o que é? Ou um objeto que nós chamamos de objeto microscópico. Microscópico é aquilo que eu não consigo ver, é aquilo que eu não consigo tocar. Então, tudo que está relacionado ao micro, ele é algo que foge aos nossos sentidos, beleza? Então, por exemplo, nós temos objetos que são microscópicos, como, por exemplo, as moléculas, né, de qualquer coisa. Sei lá, se eu pegar essa caneta aqui novamente, ela é feita de um material, e esse material ele é constituído de moléculas, que, consequentemente, são constituídos de átomos. E as moléculas e os átomos desse material, eles são o quê? Microscópicos. Então, o que nós consideramos como sendo microscópicos, um objeto microscópico? É aquilo que os meus sentidos não conseguem perceber, ou seja, eu não consigo tocar um objeto microscópico diretamente. Eu não consigo, por exemplo, ver a olho nu um objeto microscópico, entendeu? Então, isso é o que nós chamamos do ponto de vista microscópico. Agora, se a gente for levar em consideração ainda esse ponto de vista microscópico, tudo que está relacionado ao micro, ele nos dá uma visão melhor, uma visão mais clara, uma visão mais aprofundada do que realmente está acontecendo com esse objeto. Tá? E a gente vai ver isso de forma muito clara dentro da termologia. Então, quando eu pego, por exemplo, um objeto e aqueço esse objeto, ou seja, forneço calor para esse objeto, eu sei que a temperatura desse objeto que ela vai aquecer, beleza? Então, se eu pegar um termômetro, eu vou conseguir medir a temperatura, o quanto essa temperatura elevou. Então, através do termômetro, eu consigo medir de forma macroscópica a temperatura, o aumento de temperatura de um determinado objeto. Mas do ponto de vista microscópico, o que está acontecendo? Do ponto de vista microscópico, eu vou conseguir perceber o nível de energia que as moléculas que compõem esse corpo vai ter. Então, se eu pegar, por exemplo, essa caneta e aquecer essa caneta, a temperatura dela vai aumentar, tá? Isso é uma grandeza física macroscópica. Mas o que acontece, então, com a energia, com as moléculas que compõem essa caneta? Elas vão aumentar o seu grau de vibração. Então, ou seja, quando eu meço, por exemplo, a energia que essa caneta vai ficar depois de um certo tempo,
eu estou analisando do ponto de vista microscópico, quanto as moléculas que compõem essa caneta aumentou com o decorrer do tempo, belezinha? Ou seja, o que eu considero como sendo macroscópico? Aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo tocar, beleza? Grandeza física macroscópica é aquelas que são obtidas por meio de aparelhos de medida, que é o que nós chamamos de medidas diretas. O que é um objeto microscópico? É aquilo que eu não consigo ver a olho nu, é aquilo que eu não consigo tocar, certo? E isso é o que nós consideramos como sendo microscópico. O que são grandezas físicas microscópicas? São aquelas grandezas físicas que eu não consigo obter de forma direta, ou seja, eu obtenho somente através de uma equação matemática, que é o que nós chamamos de medidas indiretas. Belezinha?